Próxima pergunta, também do Padre Kelmo. E outra, Mises realmente foi ministro da Economia de Áustria? Se sim, ele chegou a implementar algo? Não, ele trabalhou na Câmara de Comércio austríaca. Então, ele não era ministro da Economia. Ele trabalhava na Câmara de Comércio do Império Austro-Húngaro e ele fazia mais uma questão de relações internacionais, tá? Então, ele não era ministro da Economia, não era um cargo altamente com poder, né? Mas ele era, assim, influente, mas era muito mais na relação com outros países, né? Então, muito mais um cargo de relações exteriores, vamos dizer assim, do que algo de relacionado à economia. E tem uma coisa interessante, porque em 1926 ele fundou o Instituto Austríaco de Pesquisa de Ciclos Econômicos, que hora ou outra trazia relatórios econômicos, só que extremamente desfavoráveis à política que era vigente na época, né? E isso era sempre visto com maus olhos, né? Até que tem um esquema que eu não me recordo agora, né? Que quem acabava assinando, na verdade, não era ele, era o diretor da época, que era um colega dele. Então tem essa questão. Então o ministro da Economia não, né? E se sim ele chegou a implementar algo, é o que a gente comentou, né? Ele evidentemente conseguiu influenciar das melhores formas que ele fez, como por exemplo a questão do Otto Bauer, que a gente comentou, sobre a questão dos relatórios, sobre a questão de tentar combater as ideias, né? Que o Mises, até que no livro Liberalismo do Mises tem essa fala, né? Que a importância das ideias para o Mises surge como um refrão nos seus livros, né? Se não me engano, é essa exata frase que está no livro Liberalismo. E, então ele sempre tentou combater da melhor forma possível, né? Mas implementar algo, tipo uma política, não foi uma coisa que ele conseguiu efetivamente fazer. E vamos para a próxima pergunta do Padre Kelmo de novo. Mais algumas perguntas. Mises teve algum filho? Alguém continuou seu legado? Hopper, infelizmente, não teve. Eu acho que Mises não teve filho também, né? Não teve também. Isso acontece. Era ANCAP, né? ANCAP não se casa. Luiz Henrique comentou. É verdade que Mises participou diretamente na Segunda Guerra Mundial? Acho que foi na primeira só, né? Ele no front foi na primeira, na segunda ele teve que fugir, né? Acho que a gente contou a história já da segunda. Ele, antes de começar a guerra, né, em 1933, já ele fugiu da Áustria, já prevendo que o Partido Nazista ia controlar, e depois fugiu para os Estados Unidos. Então, a participação dele foi tentando sobreviver, né? Beleza. Ele novamente era um judeu, né? Não era só um judeu, era um judeu a favor de liberdade econômica, tudo que uma pessoa não deveria ser naquela época. Enfim. Exatamente. Padre Calmo perguntou: falem também sobre as críticas do Mises sobre o anarcocapitalismo. Bom, na ação humana, acho que é claro, é evidente que Mises não era um anarquista, ele na verdade critica a ideia anarquista, né? Ele defende um estado ali preventor, evidentemente, da segurança, se não me falha a memória, apenas. Acho que ele restringe só a segurança, Propriedade mas privada. e propriedade privada, né? Sempre foi um defensor da propriedade privada no estilo liberal clássico, né? Até que teve um comentário falando, Mises era libertário. Eu não. Que é esse aqui, ó. Deixa eu até colocar aqui, ó. Mises não era um liberal, ele era um libertário, mas se definia como liberal. Não, eu acredito que ele era um liberal mesmo. Enfim, acredito que ele é um liberal mesmo, mas ele era mais minarquista, né? O ponto principal da crítica do Mises era a questão de que ele defendia uma ciência livre de julgamento de valor. Então, ele considerava que se você fosse para a parte da ética, você já estava necessariamente fazendo ali um julgamento de valor. Então, o que você poderia fazer é definir objetivos e, então, estudar qual era o melhor caminho para atingir aquele objetivo. Só que a réplica do Hofbard para ele depois ok, mas então se você defender que se o seu objetivo for alcançar a igualdade, você não tem nenhuma ferramenta moral, não tem nenhuma ferramenta suficiente para provar de que o socialista está errado. Porque se o objetivo for igualdade e pobreza igual para todos, o socialismo está no caminho certo, né? Ele está certo, ele tá atingindo o objetivo dele de igualdade, mesmo que isso signifique que estejam todos sem nada, né? Sim. Então, o Hofbard coloca, o argumento do Mises faz sentido, mas sem esse embasamento ele não poderia criticar essa posição, né? Ele só poderia dizer, se o socialista tomar as medidas que ele está prevendo, ele vai chegar à desigualdade, ele está correto, né?
e diversas outras coisas também que você consegue criticar, né? Se for um objetivo de um mais bem-estar geral da população, aí você tem o problema do consequencialismo, né? Se você falar que a maior parte da população tem 1% de ruivos, e esses 99,9% acreditam que vão se sentir melhor se não verem nenhum ruivo na frente. Então, nesse sentido, para o bem da população, exterminar os ruivos está correto. E do ponto de vista consequencialista, você não consegue fazer uma crítica disso, né? Então, o Rothbard vai por essa linha, que sim, você precisa ter os princípios éticos e que você consegue derivar, sim, esses princípios éticos através da lógica, né? O Mises discordava disso. O Mises tem uma boa contribuição que é absorvida no governo e mercado do Rothbard sobre as relações hegemônicas e relações contratuais. Ele estava quase lá chegando nesse tipo de coisa, né? Mas enfim,